Olá, sejam bem-vindos ao Galeria Lilás, o podcast da Alesc que destaca a atuação de mulheres que já ocuparam ou ocupam a cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Gisiele Dalpiazzi e estou aqui com a minha colega Amanda Santos. Olá, Amanda. Oi, Gi, tudo bem? Isso mesmo. Olha, a ex-deputada Ana Carolina Martins iniciou a trajetória política na cidade de Itajaí, onde foi a vereadora mais jovem eleita em 2013. Nas últimas eleições, a vereadora mais votada do município. Olha só que bacana, né? É isso mesmo, Amanda. Além disso, em 2016, ela disputou a prefeitura de Itajaí depois de 30 anos sem uma candidata mulher ao cargo. E não venceu por menos de 1% dos votos válidos. A Ana Carolina, nós agradecemos a sua presença, a sua participação aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você começasse contando para a gente o que despertou o seu interesse em disputar um cargo eletivo e mais em participar efetivamente da política em Santa Catarina. Imagina, a participação na política ela veio natural. Acho que é meio que vocação a pessoa ser liderança, daí nas escolas os professores vão incentivando, daí se a família dá aquela força, né? E foi assim, eu tinha uma expectativa que eu queria ser vereadora. Queria ser vereadora, não ganhei a minha primeira eleição, apesar de ser muito bem votada. Não ganhei por falta de voto na coligação. E na segunda foi um mandato muito difícil, dificílimo. Eram 21 vereadores naquela oportunidade, só tinha 4 da oposição. Desses 4 jovens, uma era eu, a única mulher. E foi pancadaria mesmo, né? Foi uma situação ali, eu só me sobrava fiscalizar, porque nem os requerimentos passavam. Passei por processo de suspensão, tive problemas sérios lá, inclusive de âmbito assim, policial, bastante ameaças de vida, inclusive eu e minha família, mas para vocês entenderem, nós estávamos numa fase que nós estávamos mudando o plano diretor do nosso município. E Itajaí é uma cidade muito bela e tem a Praia Brava, e lá eram grandes condomínios que fazer, então eu travei isso tudo por 3 meses. Eu entrei dia 1º, dia 2, entrei com uma ação, então estava todo mundo muito bravo, eu já entrei com o pé esquerdo ali para eles, né? E daí... Já chegou chegando. Cheguei chegando, com esse sotaque peixeiro, muito nova, estava quebrando um pouco o paradigma ali do que é ser vereador, né, na cidade. Um pouquinho antes do pessoal falar em nova política, a gente já estava dando cara a tapa sendo nova, na verdade. E teve uma ocasião que as denúncias elas foram tão sérias, foram chamando tanta atenção, que nós tivemos 4 vereadores presos, tivemos secretários municipais presos, procurador do município foi preso, o que foi no lugar dele foi preso também. E era governo e eu era oposição. Então, um ano antes da eleição, o pessoal já vinha muito, Ana, tens que vir a prefeita não era um sonho. Não era um sonho. Porque nós, mulheres, a gente sabe que tudo que a gente pega tem que ser com bastante dedicação. E o que o meu município precisava naquele momento, e que qualquer outro município precisa, era de alguém que pudesse ficar 24 horas à disposição de um município e naquela coisa de reconstrução, depois de ter passado a polícia, o GAECO e ter feito toda aquela limpa, todo mundo com medo de como é que vai trabalhar, o que pode falar. Foi uma coisa de louco. E eu não queria ir. E a pressão foi uma pressão popular mesmo. Isso eu gosto de dizer, porque eu não tinha essa vontade, mas eu achei que eu tinha essa obrigação. Foi algo que eu disse, meu Deus, do que eu estou reclamando? Tanta gente dedica a vida para uma coisa tão menor, eu estou reclamando o quê? De não poder, sei lá, sair no final de semana, daí eu penso assim no pescador, no motorista de caminhão que fica longe da família, eu reclamando de ser prefeita, ganhando bem, só ia ganhar se as pessoas votassem em mim e que isso? Eu comecei a me questionar e dizer que não, até Deus queria que fosse, porque foi mudando a legislação, mudou o patamar de financiamento, ficou uma coisa que era mais leve para mim. Porque era uma campanha, Itajaí é sempre uma campanha muito cara, porque envolve muita coisa, como o Porto de Itajaí. Nós estamos falando de bilhões daí, né? Então vinha força de fora muito grande. Eu conversei com uma ex-prefeita, naquela ocasião ela era prefeita de Camboriú, a Luzia, e eu disse para ela, meu Deus, Luzia, estás terminando teu 2º mandato, minha primeira conversa com ela, né? Eles me levaram para ver se me convenci, foi ela que me convenceu. Ela disse, Ana, eu, se pudesse, ficaria. Porque como vereadora, tu podes ajudando com uma mochila, uma coisa ou outra, mas como prefeito tu podes fazer uma escola. E ela falou que aquilo entrou tão forte em mim, eu disse assim, não, é isso. Aí vesti a camiseta, botei o tênis e fui pra rua.
na condição que tinha. Mas enfrentei uma eleição diferente de tudo que eu já vi lá em Itajaí, por ser mulher. Como tu falou, fazia 30 anos que não tinha uma mulher, então, como uma mulher ainda vindo do legislativo direto para o executivo, porque o nosso histórico em Itajaí foi sempre 2 candidatos. Um era deputado, outro era prefeito. Ele saía deputado, concorria para prefeito, o outro vinha para deputado, ficou nisso. Então, a ideia que a população de Itajaí tinha é que eu tinha que ter sido deputada, ter ganho mais experiência antes de ir. E, de fato, a experiência nunca é demais, né? Mas o momento fez que isso acontecesse. Então, o fato de ser mulher foi difícil. Ser mulher solteira foi difícil, porque diziam que eu não tinha capacidade nem de arrumar um homem, como é que é arrumar uma prefeitura. Não ter filhos foi difícil, e dizer assim, não tenho um pinto para dar água. E isso era transmitido assim, direto. Aqueles memes, porque foi bem na época que começou, foi em 2016, o WhatsApp. Então, os memes que diziam respeito a mim era, por exemplo, uma foto, uma capa da Playboy com o meu rosto. Sabe? Sempre sexualizando a coisa. Então, foi uma barreira. E aí também foi uma coisa legal. Porque as mulheres começaram a se sentir ofendidas com isso. As mulheres solteiras, assim, poxa, quer dizer que eu sou solteira e eu não tenho capacidade? Eu tenho estudo. Eu tenho. Tenho estudo, tenho pós-graduação que é voltada para o setor público. As outras também têm. Então, nós mulheres estávamos sendo analisadas por não ser mãe, por não ser... Imagina. Casada. Então, eu tive que passar por isso, mas abriu portas. Só que foi assim, né, gente? Envolveu bastante a família, tinha que usar colete prova de bala. Então, foi um momento de bastante superação, mas que eu sei que mudou a história de Itajaí. Isso foi importante. A senhora acaba de contar que essa migração, né, para a política sempre foi um sonho, mas que foi muito estimulada pelo colégio e tudo mais. Mas vendo aqui o seu histórico familiar, né, a senhora é a irmã mais velha de 4 irmãos, 4 homens. Isso. A sua mãe é servidora. Isso. Pai advogado. A senhora é advogada especializada na área civil e se especializou pós-graduada, né, também. Pós-graduada também em gestão de cidades. Isso. Ou seja, todo o seu preparo levava para a política e para a liderança, né? Foi. Então não foi tão orgânica assim, eu parando para pensar. Não, tá no gen, tá no gen. Tá. Mas quando estava na escola era líder de classe, líder de turma, foi para Grêmio, DA, comissão de formatura, e daí qualquer injustiça a gente já se levantava. Eu acho que isso me vocacionou mais para o direito, sabe? Sim. E o direito vocaciona a gente para vereança. Para vereança ou para cargos eletivos, assim, com o público, né? Eu gosto. Isso é mexer com as pessoas. Qual a importância dessa sua formação para o seu desempenho, para a sua atuação como vereadora e depois como deputada? Toda a diferença, porque a gente lê nas entrelinhas, a gente, na verdade, uma pessoa séria que talvez não tenha o direito, mas tenha a confiança de uma pessoa que tenha, né, essa expertise. Quem quer fazer direito faz em qualquer profissão. Mas eu sempre fiquei com dúvida se era pior ter uma pessoa muito ignorante no poder, uma pessoa com muito saber, mas voltado para o mal. Porque as pessoas também, elas podem jogar para o bem e para o mal, né? Se elas conhecem bem a legislação, conhecem bem o regimento interno, ela consegue segurar projetos, ela consegue negociar votos. Já as pessoas mais simples, elas vão votando de acordo com alguém pediu, tem medo da repercussão, que não era meu caso, eu sempre me posicionei. E as pessoas até hoje esperam isso de mim. A senhora falou sobre a questão da perseguição por ser mulher, Sim. né? Isso a gente está falando de que 9 anos atrás e mas ainda acontece. Ainda existe, né? Existe. Ou seja, é muito mais difícil, a mulher já é difícil ter esse lugar, né? Porque tem que dividir a questão política que pede uma dedicação extrema, Sim. né? Com a vida particular. Agora a mulher solteira ou sem filhos ainda tem esse outro lado. Em algum momento pensou em desistir por conta disso? Pensei em desistir, na verdade, assim, quem me alertou que eu passaria por isso era meu pai. Foi meu pai, né? Meu pai disse, Ana, tu tem certeza que tu queres vir a prefeito? Eu estranhei, porque ele sempre foi o meu incentivador na política. Meu pai nunca concorreu a cargo nenhum, mas ele é o bastidor, né? Meu, e sempre ensinou a gente a estar no partido, conhecer, acompanhar, sempre teve esse incentivo. E ele foi que disse para mim, olha, tu tem certeza? Tu sabe que tu vai começar a viver a vida dos outros. Quando prefeita, não, tô sabendo. Ele assim, mas eles vão pegar no teu pé, vão pegar por conta disso. Daí ele falou, por não ter filho, por não ser casado, eles vão falar isso. Foi aí que eu achei que eu tinha que ir.
Depois que eu estava no embate, não queria perder, não queria desistir, não estava nem aí fora do Brasil, me sentia ofendida, indignada, tudo isso aconteceu. Mas eu pensei muito antes, não pelo fato de ser mulher ou não, aliás, não pelo fato de receber esse tipo de agressão por ser mulher, mas pelo fato da dedicação. Porque eu sei o que eu deixei para trás. Hoje eu tenho 44 anos e não tenho filhos. Porque eu sempre pensei em planejar. Daí pensei, como é difícil, como é que eu vou fazer uma campanha grávida, né? Olha, o homem na política é muito difícil. Para vocês verem, eu não tenho marido, mas eu tenho um pai. Então, para a imprensa, se eu tivesse marido, o marido mandava em mim. Como eu não tenho marido, quem manda em mim é meu pai. Então, as pessoas acham que tem que passar pelo meu pai para passar por mim. Ou que eu só vou fazer o que o meu pai... né? Porque ele também é uma pessoa bastante opiniosa, né? Não é qualquer um, mas por mais que tenha influência, meu Deus do céu, com 44 anos as pessoas ainda acham que eu preciso pedir benção para pai para fazer uma coisa no legislativo ou desde dizer, a ganhar vai ser o pai dela que vai. Então assim, meu pai é ateu. Se ela ganhar, o pai dela que vai ser o prefeito. O pai dela que vai mandar. Isso já me atrapalhava nas igrejas. Tu entendeu? Então... Sempre esse tipo de manipulação acontece comigo, mas acontece com outras mulheres. Eu consigo acompanhar várias mulheres que hoje chegaram ao poder e que passam por isso. Com maridos, com pais, com parentes, enfim. Sempre segundo lugar a mulher, né? Sim. Exato. A senhora assumiu a vaga de vice-presidente da Câmara Municipal em 2014, né? Sim. Como é que foi essa experiência na mesa? Eu fui uma predominantemente masculino, né? Eu fui uma vice-presidente. Lá já era, na verdade, não vice-presidente. Eu fui uma vice, mas assumi por muitas oportunidades como presidente. Ali, por ser mulher, era só eu e mais duas. Então, a gente, com esse jeito e sendo oposição, só eu mesma, né? As outras duas já eram bem mais governistas. Mas só a senhora da mesa? Na mesa só eu. Só a senhora? Só eu. Eu assumi ali como presidente diversas vezes porque essas operações policiais, elas demandaram muito do presidente. O presidente era muito ligado ao governo, então ficou doente, ficou afastado, voltou. Então, assim, foi aquele tipo assim, agora vocês têm que me engolir. Sim. Foi uma experiência boa, para ter uma experiência boa, mas a Câmara de Vereadores de Itajaí, ela tem 200 funcionários, não é uma Câmara pequena. Eu visito aí outros municípios, tem município que os vereadores nem assessor têm. Então nós temos apoio jurídico, nós temos um equipamento muito forte lá de mídia também, então é uma empresa, né? Então no final, tu como presidente, tu faz mais a gestão do espaço do que fato política da forma que a gente quer, né? Exato. Eu já tive outras oportunidades para ser presidente e não quis. Me sinto mais livre fazendo a vereança sozinha. Tá certo. Com relação ao cargo atual, né, como superintendente das fundações e também ali coordenando a cultura, esporte e patrimônio cultural da cidade, é diferente, mais leve? Como é que a senhora vê? Tem ainda essa questão de perseguição por ser mulher? Eu tive a proposta do prefeito em assumir outras secretarias, né? E o pessoal também questionou, poxa, Ana, tu é mais votada, tu é referência, né? Como é que tu vai lá pegar uma secretaria? Devias pegar o Porto, o Semasa, a Educação, Saúde, tu vai pegar logo a cultura, esporte. Não, mas é o que eu quero. E eu quero porque pelo desafio, porque sem o desafio... E ter um pouco de prazer, né, gente? Porque a gente tem que trabalhar com uma coisa que goste. Eu vou trabalhar de educação, não é o meu setor. Então, o meu desafio, o que era? Era pegar as pequenas pastas, porque eu sou superintendente, então eu juntei o esporte, a cultura e o patrimônio público. São pastas com pouca movimentação financeira comparada às outras, né? Mas que precisavam não apenas sobreviver, melhorar. Então, estou lá botando ordem na casa. É um mundo totalmente diferente, mas é um mundo prazeroso, né? Onde tem música, onde tem esporte. Então, eu estou gostando. A gente já conseguiu fazer grandes avanços. Tem essa leveza, né? Tem, e nesse momento, assim, Itajaí, ele é polarizado, infelizmente, politicamente falando, né? E no primeiro ano, eu sou do governo, essa sim é uma experiência nova para mim, vereadora da base do governo, e nesse primeiro ano do governo, o prefeito, ele tá bem acolhido na Câmara, né? Ele botou, todos eles praticamente são governistas, do partido dele entraram 7. É uma coisa histórica, inclusive, né? Então eu tenho mais uso, serei mais útil, pelo menos nesse primeiro ano, no Executivo. Entendo.
E com relação à sua experiência no Legislativo, a senhora assumiu em 2020, né, o mandato de deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo período de 60 dias, período de pandemia. Eu queria que a senhora relatasse um pouquinho como que foi essa experiência nesse período tão turbulento, né, da história do nosso país, mundial, né? E tu vê como é que são as coisas, né? Eu vim para cá, eu fiz voto, eu fiz 33 mil votos. Então, eu estava entre os mais votados, entre os 40 mais votados. Mas, por conta da coligação, por conta de 1.800 votos, eu não entrei. Então, naquela ocasião, entrou gente com 11 mil votos, eu com 33 não entrei. Daí, tive a experiência da suplência, o deputado Vicente Caro Prezi, assim, me cedeu. E eu vim com aquele fôlego, vou fazer Itajaí e vou voltar como candidata a prefeito. Como é que as coisas são, né? Na oportunidade, nós estávamos apoiando o governador, na época era o Moisés. O Moisés foi muito parceiro, o governador, ele ajudou a patrocinar algumas melhorias para o município que eram importantes, conquistas assim, realmente importantes, e tinha todo aquele plano. Então eu estava aqui mais ou menos uns 30 dias quando a Covid chegou. Eu estava acompanhando pela Comissão da Saúde, porque o Vicente era da comissão, ele saindo eu assumi, então a gente tinha reuniões frequentes com o secretário, e ele dizia, né, olha, tá chegando, vai chegar, não vai chegar, aqui no Brasil não é assim, é assado. Então foi um momento de muita coragem, inclusive ali pro governador ter fechado tudo. Quando o presidente, que era do mesmo partido que ele, que inclusive ajudou ele a ser eleito, disse que era para manter aberto. Nós fomos um dos primeiros, se não o primeiro, né, estado que fechou. Então foi assim, para mim foi meio chocante quando eu fazia Itajaí e Floripa todos os dias, não um dia de sessão. E quando eu vim para cá e via no início da manhã dizendo temos máscara, e no final da manhã já não tinha mais, e de repente a gente vê fechando tudo e vendo ficando aquilo deserto, e como é que a gente vai sobreviver? Olha, vamos fazer. Então a gente teve força de recriar e saber que era um momento diferente. E para mim mudou tudo, absolutamente tudo. Não consegui terminar o que eu comecei, ficaram os projetos pelo caminho, porque o que era mais importante naquele momento era a vida. Não era a eleição, não era nada, era a vida. Então também foi importante para o meu município eu estar aqui, porque foi a oportunidade que eu consegui algumas situações com os portos, né? Principalmente para nós, que temos o Porto de Itajaí, que não parou, mas também com o pessoal que trabalha na exportação, porque afinal, o que era importante estar aberto ou não estar? A gente podia deixar os caminhões abertos, mas os caminhões tinham que parar no posto e não tinha uma borracharia. E aí como é que faz? A gente precisa passar um produto no porto, mas tem que ter uma embalagem, mas a empresa de embalagem fechou tudo, era muito interligado. Então essa conversação foi muito importante. Foi um aprendizado grande para todo mundo do Covid. Para mim foi grande por isso, por estar nesses bastidores podendo ajudar. Agora foi um momento também de reflexão, de muitas pessoas reavaliarem, inclusive, a sua profissão, né? Totalmente. Chegou a ver esse momento e a senhora pegou Covid, enfim, teve alguma complicação? Eu não peguei o Covid no momento que todos pegaram. Peguei num outro momento, mas o Covid me deixou querendo ainda mais fazer política. Ainda mais. Ainda mais estar à frente. Inclusive levava expor algumas vezes aí dos meus eleitores, porque botava a máscara no rosto e ia nas unidades de saúde para poder acompanhar. Ana, não pode andar assim? Posso, porque não pode, são vocês. Se eu peguei, eu tô aqui, tô trabalhando. É justamente para ver o que a gente ainda pode ajudar. Que era um momento que a gente tá falando de vacina, mas faltava agulha. Sim. Faltava tudo, faltava leite, faltava tudo. Então, da pequena coisa, grande coisa, a gente tinha que estar ali trabalhando. Então, muito pelo contrário, eu dizia assim, por que eu não ganhei a prefeita? Eu queria estar à frente do meu município nessa hora para ajeitar as coisas. É você se sentir útil, importante, fazendo algo de diferente. Né, tinha gente que dizia assim para mim, Ana, ainda bem que tu não fosse, né? Ainda bem que tu não ganhou assim. Como assim? Ainda bem, não, tu ia ter que estar enfrentando isso tudo, mas eu enfrentaria com gosto. Apesar que eu sei que para qualquer um foi difícil, né? Ficar contabilizando os mortos, ter que informar o que está acontecendo, mas eu tinha peito para isso. É isso aí. E a senhora, apesar do tempo curto aqui na Assembleia Legislativa, né, em um período de pandemia, a senhora apresentou mais de 50 proposições nesses 2 meses. O que a senhora considera assim, dessas iniciativas que tiveram algum impacto positivo para o nosso Estado? 50 é um número bonito, né? 50 proposições, o bom mesmo é resolver, mas eu acho importante tudo que a gente faz, a gente deixar registrado. Não só porque a gente esquece, mas deixar aí na história que é uma tentativa, é uma briga, aquela coisa toda. Então eu faço tudo por escrito, não resolvo só no telefone. Mas teve muitos gargalos que a gente conseguiu resolver politicamente, que não precisou de projeto.
Como, por exemplo, o caso da rodovia Antônio Raio, é uma rodovia de grande fluxo ali no nosso município, e que ela já estava parada com as obras há muito tempo. Isso prejudicava muita gente, porque apesar de ser uma rua movimentada, é onde passavam os caminhões, mas que deixavam uns containers, tinha empresas ali, postos de gasolina e também o pessoal que transitava naturalmente de uma cidade para outra. Então as obras elas pararam na metade do caminho, e ela estava um ano já parada, inclusive com o maquinário esquecido do lado, porque tinha um problema contratual. Então, vindo aqui, usei a tribuna, disse, governador, expliquei para ele quais são as situações ali, fui na infraestrutura, conversei com o secretário na oportunidade, nós aceleramos, chamamos o outro vencedor, né? Tivemos a coragem de, estava brigando ali por causa de valores. Sim, uma vida não tem valor, vai discutir isso na justiça, chama o próximo e tira o que tem que tirar dali. Porque é, de fato, uma rodovia com bastante acidente. Então, precisou da política, investir tempo em convencimento para que a gente fizesse isso aí e eles pudessem olhar para Itajaí. Deu certo, graças a Deus. A gente conseguiu fazer em menos de 60 dias. É isso aí, é mais do que só apresentar propostas, é essa articulação, né? O papel do deputado, a importância da atuação do deputado, né? Os prefeitos e as pessoas, eles olham muito o deputado como o deputado que manda o dinheiro. Vai votar porque mandou emenda. Claro que é importante, né? Sim. Eu acabo de sair daqui, antes de vir até aqui, fui agradecer um deputado pelos 500 mil que ele enviou lá para nós foi super importante. Mas mais importante que isso é estar no cerne da discussão, é poder trazer e falar no ouvido, ou berrar na tribuna mesmo, que seja, para falar do problema que está acontecendo e resolver. Resolver de fato a vida das pessoas, porque o que não é importante para um é muito importante para outro, né? Quem não passava naquela rodovia talvez não fosse tão importante, mas para as centenas de pessoas que passavam diariamente por ali foi importantíssimo. A senhora acabou também de falar sobre a questão de estar, né, à frente no momento do Covid, de ver o que faltava, mas um marco da senhora também foi o Complexo Madre Teresa, né, que funciona ali, o maior hospital de Santa Catarina. Sim. Né, foi estava parado aqui, também. Estava parado. E ele iria ser entregue no nosso mandato, eu não tenho dúvida disso. O dinheiro já estava empenhado, já tinha conseguido algumas coisas, já estava articulado já com o governador, ele queria também, era importante para a gente, aí veio a Covid. O que aconteceu? O dinheiro foi para outra coisa e parte do complexo ali foi utilizado então para receber essas pessoas com Covid, né? Hoje ela está entregue, não está ainda com amplo funcionamento, é outra situação, mas atrasamos. Infelizmente atrasamos, porque até as empresas, nós articulamos para a empresa voltar a trabalhar aquela coisa toda da forma que foi na rodovia Antônio Raio. Mas daí com a Covid, já não tinha material, nem mão de obra para fazer o trabalho. E o dinheiro que estava ali aplicado aos poucos foi se esvaindo. E não posso reclamar. Não posso, porque o investimento foi em saúde, mas não só na saúde de Itajaí, né? Com relação à sua atuação na Câmara ainda, a senhora articulou alguns projetos inovadores. Um deles para incentivar a participação das mulheres e das jovens na política, que é o Elas no Legislativo, e o outro, Mulher Segura, Tarefa de Todos. Queria que a senhora falasse um pouquinho, sobre essas duas iniciativas. São nossas duas joinhas, porque agora eu consegui colocar ele, eu consegui aprovar em projeto, então indiferente quem vai estar lá, quem não vai estar lá, ele tem que continuar acontecendo, né? O Elas no Legislativo eu fiz para o mês da mulher, porque tem muita coisa que precisa ser falada no mês da mulher, mas geralmente fica naquela, tipo agosto lilás, né? Falando dos direitos, deveres, assédio. Eu achava muito importante uma casa política falar de política. Então, eu peguei os 9º anos, porque não pode ser muito pequeno também, tem que entender um pouquinho, né? Os 9º anos do município, e era uma semana inteira recebendo, porque daí são mais de 1000 meninas, né? Nas manhãs eu recebia elas, mostrava mais ou menos a Câmara, muitas vezes é a primeira vez que elas vão lá, conhecer ali o ambiente, depois elas vão para o plenário, a gente explica como é que funciona, e eu vou lá dizendo a importância da mulher na política. Olha, essa lei só foi aprovada por conta disso. Olha, quem é que vai cuidar disso pra gente? Vocês acham que o homem vai votar? É uma mulher que vai votar? Como é que é essa importância? Então eu peguei os 9º anos e foi uma experiência forte para elas, mas para mim foi muito forte. Ver aquela mulheradinha ali de 14 anos, tudo grávida, guria. E, sabe, tendo que explicar e vendo que tinha gente que a cabeça ia para frente. Outras, a gente via que a discussão, se tinha que discutir sobre sexualidade ou não dentro das salas de aula, porque a gente falar que a política é importante ali para elas, a gente é política, a gente discursa e vai, né? Mas a gente abria para questionamento, e daí os questionamentos fugiu.
Fugiu do assunto principal e isso me marcou demais, sabe? Ô, vereadora, por que eu recebi uma advertência da minha professora porque a minha bermuda estava muito curta na hora que eu estava jogando handebol, mas por que os meninos podem jogar futebol sem camiseta? Daí tu fica, né? Né? Aparece Tem que saber lidar, porque o município vai lá e dá uma roupa, mas o uniforme, mesmo grande, às vezes do corpo da menina fica um uniforme curto e ela estava cumprida a tabela, tinha que vir de uniforme, Sim. né? Então tu vai naquela... Então foi muito gostoso isso, foi acontecendo. E o Mulher Segura a Tarefa de Todos, eu quis pensar em alguma coisa para o Agosto Lilás. E o que eu penso é o seguinte, a lei, ela já pune bastante para esses casos, tá aí a televisão, teve outras coisas que a gente fez aí, pensando no Agosto Lilás, que é tipo um botão do pânico, mas é para nossa guarda, a gente abriu uma sala lá na Câmara de Vereadores também, então a gente tinha essa visão, mas era importante para a gente a prevenção. E eu achei que esse programa era perfeito para isso, por quê? Primeiro porque eu botei premiação em dinheiro. Eu deixei que todas as escolas participassem, municipal, estadual, particular. Todas as salas de todas as escolas. Eu fiz a premiação, eu fiz elas em grupos, né? Então é da primeira até terceira série, para não distinguir, não misturar muito assim. E o que a gente fez? Eram vídeos sobre esse tema de no máximo 1 minuto. Eram vídeos curtos, mas que envolvessem a sala, os meninos e as meninas. Daí dava a oportunidade para a professora trabalhar esse assunto com eles. Eu amei, né? A gente vê os vídeos assim, a gente vê como eles vão superando a cada edição. E também tive duas ocasiões que me deixaram muito tristes. Por exemplo, escola particular, eu via que tinha dificuldade de participar, estive lá conversando com o professor, né? Os diretores, meio saia justa, eu conversei com alguns pais e escutei de um deles dizer assim, não, na escola eu quero que o meu filho aprenda matemática, física, sobre isso ensino em casa. Eu olhei para ele, tá, tu ensina a tua filha em casa. Agora, será que os outros pais ensinam os filhos deles? Então, é uma visão que a gente tem que ir quebrando, né? Tem que ir quebrando. E muita dificuldade entre os professores de reforçar esse assunto, porque ele já tem muito tema para ser praticado dentro de sala de aula. Então, era algo que alguns não viu. E outra coisa que eu achei ruim foi que as escolas foram ficando espertas demais. O que elas faziam? Elas escolhiam entre elas qual que ia participar. Quando, na verdade, eu queria que todas participassem. Sim. Porque para ter mais chance de vitória. Então, que danadinhas, né? Então, estamos lá, estamos tentando conscientizar para que isso aconteça. Esse ano já teve as 2 edições também. O projeto está vigente. Tem, porque antes de eu sair ano passado, eu aprovei um projeto, né, que a Câmara, então, ela anualmente tem que fazer. Todos os 2, então, independente do mandato, ele tem que continuar. Virou um projeto institucional da Câmara. Exatamente. De preferência, bancado por mulheres, né? Mulheres à frente ali, uma mulher da Procuradoria para tocar isso. Mas depois que eles veem o projeto feito, que eles vão lá e ver a criançada como envolve, todo mundo quer estar junto, tá? Não, e como é importante tu trabalhar isso na infância e na adolescência, né? Porque o público jovem, muitas vezes, reproduz padrões inconscientemente, mas vai tendo de família. E é ali que tu começa a mudar, né? Ali foi uma forma de a gente mexer com os meninos de todas as idades, né? E para eles entenderem que nem sempre repetir o que acontece em casa é o correto. Então isso tem que... E a gente viu vários casos, tá? As professoras depois relataram casos assim de, por exemplo, a sala que ganhou pegou o prêmio, era 8 mil naquela ocasião, até mais, tá? São prêmios bons, fiz questão de fazer prêmio bom mesmo. Um prêmio bom e com dinheiro e compraram coisas para ajudar a Casas das Anas, né? Naquela ocasião. Claro que teve quem passeou também, vai de cada um, a gente não se mete nisso, mas teve ocasiões de elas ouvirem os alunos e no meio de reflexão entender que isso estava acontecendo dentro da casa deles, né? De poder fazer os encaminhamentos necessários. Foi Por importante. isso que tem uma certa resistência, de modo geral, até dos próprios pais. Sim. Porque às vezes não querem que o que está acontecendo em casa seja replicado de alguma forma. Exato. Né? Exato. E assim, a forma de como tem que conscientizar esses homens adultos, eu tentei mudar num projeto de lei aqui na Assembleia. Mas eu saí e ele não foi para frente. Que é assim, a ressocialização, não é bem a palavra ressocialização. Aquelas pessoas que cometem esse tipo de infração, mas que não chegam a ir preso, aquela coisa toda, o juiz fazer um encaminhamento para que façam essas tipo de terapias em grupo. A gente vê o judiciário em alguns municípios fazendo, tá? Mas eu queria que fosse... também. Em todos, Exato, mas eu queria que isso fosse uma obrigatoriedade do Estado inteiro. Entendi. A gente vê um trabalho sendo feito do judiciário,
não um trabalho sendo feito do Estado, sabe? E seria muito bom. A gente tem matéria recente, inclusive, sobre isso, sobre esses grupos reflexivos, e realmente não é uma coisa estadual, é alguns municípios que fazem. Esse projeto chegou a ser feito, chegou a ser PL aqui? Foi feito, mas não foi aprovado, pelo que eu soube. Não, porque a gente não pode atribuir algumas obrigações, né? Executivo. Algumas coisas passam, outras não passam, daí depende da política. Como eu não estava aqui para debater isso aí, não posso nem reclamar. Ana, mas a gente, né, nesse nosso bate-papo, pelo seu currículo, pela sua biografia, a gente observa a sua trajetória que foi marcada pela coragem no enfrentamento de temas delicados, né? O que você atribui a essa força, assim, de enfrentar a resistência e de conseguir, né, ir demarcando o seu espaço, o seu posicionamento? Quem me moldou foram eles. Quem me moldou foram eles. Quando eu entrei vereadora, eu nem sabia direito o que eu ia passar. Eu não fazia ideia da intensidade que seria, a responsabilidade sim, mas a intensidade que seria aquilo ali, o jogo político era muito inocente para mim. O vereador que estava ali há muito tempo, que era um vereador muito bom para o povo estar sempre votando nele, que não, a gente sabe hoje que não é bem assim que funciona, né? Mas por conta da dureza que eles fizeram eu passar, de não passar requerimento, das indicações, os projetos nem se fala, não poder participar das comissões, eles, quando eu usava a tribuna, eles levantavam e saiu. Era assim. Eles levantavam e saiu. Daí eu usava a tribuna e falava em alto bom tom. Me sobrou fiscalizar, mas fiscalizar com afinco, guria, com o fígado. Mas não tinha uma linha que não passasse sem a minha leitura, não tinha um acompanhamento de jornal do município. Então fui movida na sobrevivência. Que também é um aspecto muito importante, né? O trabalho fiscalizatório. Pegando esse gancho, em todas as suas falas aqui, em todas as suas respostas, a senhora usa exatamente esse termo, né? Que dá a entender que pega afinco. Tanto de querer ser prefeita para estar na linha de frente, como de que achar que o município precisava de alguém 24 horas, e de estar à frente, de ler projetos, que não tinha nada que a senhora não passasse pela senhora. Para ter uma equipe para acompanhar a senhora, tem que estar junto ali, né? A senhora desliga em algum momento, porque a sensação que dá é que é 24 horas mesmo trabalhando. Tinha que perguntar para elas. É o terror. Mas desliga em algum momento, tipo, consegue dar uma separada? Hoje, assim, depois da eleição para prefeito, muita coisa mudou. Porque naquela eleição, eu não tinha nada para que falasse de mim. Eu não tinha um ato de corrupção, eu tinha especialidade, as pessoas já viram como é que eu trabalhava, né? Mas era inventado. Eu me preocupava muito com a minha imagem. Ninguém ia ter uma foto minha tomando cerveja, apesar que eu tomo cerveja, porque eu ficava presa naquilo ali. O que os outros vão achar? Eu tenho que representar, né? Ficava presa a minha imagem. Eu deixava de fazer coisas que para mim eram prazerosas, eram importantes, como encontrar com as minhas amigas, porque para mim tudo parecia muito fútil diante de tantos problemas que a gente tinha, sabe? Daí passou a eleição com memes, com mentiras, com desenhos que não eram verdades e... Daí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. De qualquer forma vai aparecer vão alguma falar coisa. de qualquer jeito. Então a política é mais fácil ser vivida se a gente vive ela junto com a nossa vida. A gente não pode, eu não quis mudar, quero dizer para as pessoas que eu nunca deixei de ser quem eu sou na minha essência. Sim. Mas eu cobrava de mim uma postura, não é uma postura ética, uma perfeição. Uma perfeição. Que não existe. Me incomodava a forma que os outros iam me olhar, iam falar, e eu não queria dar motivo, mas mesmo a gente não dando motivo, as pessoas arrumam quando nós queremos falar. Mas não adianta. Hoje você já superou isso. Hoje eu superei, eu continuo sendo a chata do gabinete, né? Mas assim, não tem mais aquela... Consigo viver, trabalhar vivendo, sabe? Algo que eu não conseguia fazer muito antes, não. Tenho certeza que quem trabalha com você, Ana, não tem essa impressão de Ana chata, não. Até porque abraça justamente porque sabe que você segue ali a fundo, com afinco, como você mesmo usa essa palavra. Eu gosto de dizer que quem trabalha comigo nunca mais fica desempregado. Olha só. Não fica mesmo. E antes de encerrar, a gente só queria reforçar, a senhora está superintendente, né, das fundações, coordenando a cultura, esporte, patrimônio cultural no município de Itajaí. Quais os projetos futuros? De que forma que você planeja continuar contribuindo aí para a população catarinense, independente se seja na esfera municipal, estadual? Quais são os planos? Hoje, se tu perguntar para mim nesse momento, quando tu fala assim, Ana, vontade, já pensasse em desistir, já. Nesse momento... muito próximo, pensei em desistir também, porque tá muito chata essa polarização. Tá muito chato. E assim, eu vejo, a gente tá lidando com pessoas assim, extremistas ao extremo, gostasse? Elevado ao quadrado. Mas assim, hoje eu vejo assim que as pessoas procuram mais aquele político que filma e arruma o buraco da rua
do que alguém que sabe o que precisa fazer para não ter aquele buraco. Tu entendes? A gente vê que a política ela se desfacelou. Ela tá muito frágil. Hoje, a pessoa, antigamente, na política, ela tinha que fazer o quê? Procurar as pessoas, envolver, ter um projeto coletivo. Hoje, ela chega com uma mala de dinheiro, faz uns vídeos dançando e ali garante. Então, chega numa Câmara de Vereadores, por exemplo, assim como deputados, mas vereadores é muito reflexo da cidade. Então, tu não consegue, tu começa a ser uma curva de rio, porque tu começa a lidar com aquelas coisinhas tão simples, e a gente sabe da importância do poder de um vereador, chega a ser desestimulante algumas vezes. Por isso também fui para a superintendência para Novos Ares. Mas eu ainda tenho um desafio aqui na Assembleia. Né? Ainda estão me faltando 3 anos e alguns meses aí pela frente, né? 3 anos e 10 meses. Então, esses 3 anos e 10 meses eu quero cumprir aqui em alguma ocasião. Quem sabe na próxima eleição, vamos ver. Opa, fica aí o spoiler então. Exatamente. A gente tem muito ainda para aguardar. Ana, a gente agradece a sua participação, deseja todo sucesso, todo êxito aí nos novos projetos. E esse foi o Galeria Lilás, o podcast de entrevista da Lesc, que resgata a história das mulheres que já foram ou estão deputadas estaduais aqui em Santa Catarina. É isso, obrigada também, Ana, obrigada, Cip, obrigada por tudo. Olha, o podcast Galeria Lilás, gente, é um conteúdo multiplataforma idealizado pela Rádio AL, em parceria com a TV AL e a Agência AL. A produção é de Carol Polidoro e Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Obrigada pela companhia e continue nos acompanhando por aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada também.